A paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e este é o meu canal onde nós estudamos a palavra de Deus. Eu quero convidar você a inscrever-se, acionar o sininho das notificações, porque isso é muito importante, e também assistir o vídeo até o final, deixar o like aí para fortalecer o canal, isso é muito bom para o canal. Deixar um comentário também ajuda bastante, nem que for para falar da cidade que você está vendo o vídeo, um comentário sobre a lição. É muito importante que você deixe o seu comentário para fortalecer o canal. E também, se você puder me ajudar mais um pouquinho, e você possa compartilhar este canal nas suas redes sociais, porque isso fortalece muito o canal, divulga e mais pessoas ficam conhecendo e também se inscrevem e o canal vai sendo divulgado. Você que já é inscrito, já acompanha o meu conteúdo, que Deus em Cristo te abençoe também, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8 da classe dos adultos, da revista da CPAD, Estamos estudando aí os ataques contra a Igreja de Cristo. Estamos vendo aí as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. E hoje a lição número 8 tem por título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. O texto áureo diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática é a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como uma evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja, no caso, a Assembleia de Deus, da qual nós pertencemos com muito orgulho. A leitura bíblica em classe está em um livro e uma carta do Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 a 4, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 11. Então é muito importante que você realize aí a leitura bíblica em classe, para que você fique por dentro do que vai ser ensinado aqui nesta aula, pois a leitura bíblica em classe é o fundamento da lição. Ok? A lição ela tem 3 pontos, Geralmente o pastor José Gonçalves, algumas lições ele colocou 4 pontos, essa tem 3 pontos. Então nós vamos, a título de introdução, ter uma visão geral aqui da lição. Primeiro nós vamos ver o Pentecostes bíblico, vamos ver o verdadeiro Pentecostes, porque na verdade o único Pentecostes verdadeiro é o Pentecostes bíblico. Se não for bíblico, não é verdadeiro. O ponto 2, nós vamos estar vendo o distintivo pentecostal de nossa igreja. Nós vamos ver especificamente também o sinal inicial do batismo no Espírito Santo, que é as línguas estranhas, Vamos estar vendo. E no ponto 3, mantendo a chama pentecostal acesa. Nós vamos ver a necessidade de sermos fiéis às Escrituras e também no exercício dos dons espirituais. Então nós já vamos iniciar aqui no ponto de número 1, Ponto de número 1, o Pentecostes bíblicos. Todos nós sabemos, se você não sabe, fica sabendo agora, o Pentecostes era uma das festas dos judeus, E foi no dia de Pentecostes que Deus cumpriu a profecia do derramamento do Espírito Santo, profetizado por alguns profetas do Antigo Testamento, principalmente por Joel,
né, dizendo que nos últimos dias derramaria do Espírito sobre toda a carne. Então nós vemos que havia uma promessa, né? Temos aí o primeiro subtópico aí, o Espírito prometido, né? Então havia uma promessa no Antigo Testamento de que Deus derramaria o seu Espírito Santo. Uma coisa que nós precisamos frisar nesse subtópico era a atuação, como que o Espírito Santo atuava no Antigo Pacto, né? Diz aí na sua revista que o Espírito de Deus, sob o Antigo Pacto, atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras especiais, né, dos sacerdotes, reis e profetas. Então o Espírito Santo, ele vinha e trabalhava especificamente na vida de algumas pessoas para propósitos específicos, tá? Ao passo que nós vamos ver que no Novo Testamento ele é derramado sobre todas as pessoas, mas a promessa, já havia esta promessa no Antigo Testamento, mesmo que o Espírito atuava somente em pessoas específicas, já havia esta promessa, né, no Antigo Testamento do derramamento do Espírito Santo sobre todos, né, e não somente sobre uma classe especial. Está lá no livro de Joel, se você conferir, né, você vai ver o livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, o próprio Deus falando na boca de Joel, né, 2:28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então, olha que interessante, ó. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então já não é mais sobre algumas pessoas específicas, mas sobre toda a carne. Aí no subtópico 2, nós vemos aí o Espírito derramado. Então, como Joel profetizou, né, a vinda do Espírito de uma forma copiosa, nós acabamos de ler, essa promessa teve o seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes e é identificada como o batismo no Espírito Santo. Então, se você ler Atos 2 ali, você vai ver que o Espírito Santo é derramado e quando Pedro ele vai pregar, né? Ele vai rebater, digamos assim, com a pregação, a conclusão das pessoas que estavam ali, dizendo que os discípulos estavam embriagados, né? Estavam embriagados. Pedro ele vai rebater isso. Ele vai dizer, não, eles não estão embriagados, sendo essa a terceira hora do dia, Atos 2:15, a terceira hora, nesse caso, 9 horas da manhã, né? E aí o versículo 16 do capítulo 2, ele vai atribuir isso à profecia de Joel. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, você nota que Pedro atribui aquele acontecimento ao cumprimento da profecia de Joel. Então o Espírito foi derramado ali. E diferente do Antigo Testamento, no Antigo Pacto, ao qual só algumas pessoas, né, tinham o privilégio de serem usadas, agora não. A partir do Pentecostes, Deus derramou o Espírito sobre todo o povo. Agora todos podem ser usados pelo Espírito de Deus. Então, a vinda do Pentecostes, do Espírito, o derramamento no dia de Pentecostes, democratizou a missão de Deus para todas as pessoas que receberem esse poder do Espírito Santo. Ok? Então, esse primeiro ponto, nós vimos aí a questão da promessa do derramamento do Espírito Santo. Se você tem
algum comentário a fazer, né? Deixa aqui nos comentários alguma pergunta e não se esqueça de deixar o like aí para fortalecer o canal. Então vamos para o ponto 2, ponto de número 2, o distintivo pentecostal de nossa igreja. O que é o distintivo, né? É aquilo que distingue uma pessoa, né? A função de uma pessoa, distingue a posição de uma pessoa. Um exemplo, o policial ele tem um distintivo que prova que ele é um policial militar, civil, né? O soldado do exército tem um distintivo. Então, o distintivo é aquele que distingue alguém e mostra que aquela pessoa faz parte de um determinado grupo, né? Digamos assim. Então, a nossa Igreja Assembleia de Deus tem alguns distintivos. Aqui nós temos os dons espirituais, né? E as línguas estranhas. Isso mostra que nós somos pentecostais clássicos, né? Então vamos aí para o primeiro subtópico, a atualidade dos dons espirituais. Então, o Santo Agostinho, né, deu uma contribuição muito grande para o cristianismo, mas por outro lado ele introduziu um erro doutrinário muito grave, né, dizendo que os dons já haviam cessado no primeiro século. Né? Então esse entendimento dizia que os dons de fato existiram, mas haviam sido restritos ao tempo dos apóstolos. Né? Hoje algumas igrejas cessacionistas, né, elas assumem a posição de Agostinho, né, e dizendo que realmente houve dom, né, os dons existiram, mas ficaram restritos ao primeiro século, ali até a morte do último apóstolo, né? Então, o movimento pentecostal, ele surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário. Então, quando você vai estudar o movimento pentecostal, né, vamos citar aqui o marco da Rua Azusa, mas um pouco antes já havia um certo avivamento pentecostal. Na Rua Azusa explodiu, né? As pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo e ali o Pentecostes se espalhou novamente pelo mundo. Então esse movimento surgiu como uma resposta e uma resposta bíblica. Precisamos deixar isso bem claro. Uma resposta bíblica, porque o Pentecostes, a atualidade dos dons, é bíblico. Então, esse movimento surgiu como uma resposta a esse desvio de Santo Agostinho e de muitas igrejas que aderiram a isso. Né? Então, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela emerge na história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais. Então, os nossos missionários, Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles vieram batizados no Espírito Santo para o Brasil. Vieram crendo nas línguas estranhas, nos dons espirituais, vieram pregando esta verdade bíblica e trouxeram o Pentecoste para o nosso país novamente, né? Então, o batismo no Espírito Santo, na verdade, que é o que nós cremos em Atos 2, chamamos de batismo no Espírito Santo, a imersão no poder do Espírito Santo, ele é um revestimento de poder para a vida e o serviço, para a concessão de dons e os seus usos no trabalho do ministério. Então o batismo é um renovo, um revestimento, melhor dizendo, para nós trabalharmos e fazermos a obra de Deus com mais eficácia, né? E aí no subtópico 2, nós temos as línguas como evidência, né? Então a Assembleia de Deus, ela só confirma o batismo no Espírito Santo na vida de alguém através do sinal inicial. Devemos deixar bem claro isso aqui,
que as línguas não são o único sinal do batismo no Espírito Santo, mas é o sinal inicial. Então nós temos aqui, hoje nós já temos uma outra declaração, né, de fé da Assembleia de Deus, mas a declaração de fé da Assembleia de Deus de 1916 afirma o seguinte, abre aspas, o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas conforme o Espírito de Deus lhes dá capacidade de falar. Então, essa é a nossa declaração de fé aqui de 1916, já temos uma atual, ela diz, a pessoa só é batizada, só confirma o batismo no Espírito Santo se houver línguas estranhas. Isso é interessante, né? Agora, com todo respeito às igrejas tradicionais, nossos amigos calvinistas tradicionais, né? Muitas igrejas, elas entendem batismo no Espírito Santo, o único batismo que eles entendem é o que está em 1 Coríntios 12, versículo 13, que diz assim, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, estando, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Aqui há a menção do batismo no Espírito, mas esse batismo no Espírito aqui, na verdade, não é o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Esse batismo é o batismo que o Espírito Santo imerge o novo convertido no corpo de Cristo. Ele é batizado no Espírito no sentido de salvação, ele é inserido na igreja universal do Reino de Deus, né, da Assembleia dos Santos, a igreja invisível, não a igreja local, ele é inserido na igreja de Cristo, batizado no corpo de Cristo, né? Não tem nada a ver com Atos capítulo 2, tá bom? Essa é a visão da Assembleia de Deus. Ok? Terminamos mais esse ponto aqui. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que nós vamos interagindo aí com você. Vamos agora para o ponto 3. Mantendo a chama pentecostal acesa. Isso é muito importante, essa preocupação de manter a chama pentecostal acesa. Por quê? Porque o secularismo tem invadido as nossas igrejas. Isso é uma terrível realidade. O secularismo, o relativismo, tudo aquilo que às vezes é contrário a Bíblia Sagrada tem sutilmente se infiltrado em nosso meio. Então nós precisamos, e isso pode levar ao apagamento da chama pentecostal. Então nós precisamos entender que nós precisamos manter esta chama acesa. E como nós mantemos esta chama acesa? Primeira coisa, primeiro subtópico aí, fidelidade às Escrituras. Então, uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era o seu amor à fidelidade às Escrituras. Você nota que em Atos 2:42 eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, o movimento pentecostal, ele não surgiu como um movimento que valorizava somente a experiência. E os pentecostais são acusados, né, de valorizar a experiência em detrimento da Escritura. Isso é uma calúnia, né, que fazem contra nós pentecostais. Na verdade, o movimento pentecostal surgiu do estudo das Escrituras, totalmente o contrário daquilo que nós somos acusados. Ele surgiu em um contexto em que a igreja estava dando uma resposta ao liberalismo teológico, usando a Escritura, usando a palavra de Deus, né? Então, para os pentecostais, a Bíblia ela é a inerrante palavra de Deus, a infalível palavra de Deus.
Não é porque nós temos experiência com o Espírito Santo, falamos em línguas, cremos nos dons, que nós não cremos na Escritura. Muito pelo contrário, nós só cremos no que cremos por causa das Escrituras. É totalmente o contrário daquilo que nós somos acusados, né? Agora, nós precisamos entender hoje é que existem segmentos, né, do movimento pentecostal contemporâneo que estão se distanciando da palavra de Deus. Muitas igrejas, com todo respeito, neopentecostais, que realmente se afastam da Escritura, da doutrina bíblica, mas nós precisamos entender quem são os pentecostais clássicos e quem são os neopentecostais, para não misturarmos as coisas, né? Como diz aqui no interior, não é farinha do mesmo saco, né? Existem diferenças e grandes. Aí no subtópico 2, nós vemos aí o exercício dos dons espirituais. Então, os dons espirituais, eles ainda estão em atividade, né? Nós somos continuistas ou continuacionistas. Nós cremos na continuação dos dons, ao passo que algumas igrejas são cessacionistas, né? Creem que os dons cessaram, mas nós cremos que eles estão em atividade, né? Os dons espirituais, lá na carta de Coríntios. E é bom até que você faça um estudo específico dos dons espirituais, isso é muito bom, né? Então, dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro em muitos pentecostais, por causa do secularismo. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. Então, se eu digo que eu sou pentecostal, eu tenho que crer no batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas, e também crer nos dons espirituais. Se eu não creio, eu estou divergindo daquilo que a Escritura diz e daquilo que nós chamamos de pentecostais clássicos. Nós precisamos crer nisso. Então, é lógico que existem abusos, né, no meio neopentecostal, sim, existem, extravagâncias, sim, mas o medo de cometer esses abusos, nós precisamos ter sabedoria, logicamente, instrução bíblica, mas o medo de cometer esse abuso não justifica, não é desculpa para não experimentarmos os dons espirituais, para não vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Então é muito importante que nós creiamos nesta promessa que Deus nos fez. Amém? Então nós terminamos aqui. Vamos fazer uma recapitulação, né? Rápida aqui, daquilo que nós aprendemos. Nós vamos só fazer uma recapitulação rápida e já encerramos a aula. O que nós aprendemos lá no primeiro ponto? O Pentecostes bíblico. Aprendemos que o Espírito foi prometido e foi derramado no dia de Pentecostes. No Antigo Testamento ele agia sobre algumas pessoas, no Novo Testamento ele é derramado sobre toda a carne. No ponto 2, o distintivo pentecostal de nossa Igreja Assembleia de Deus. Dons espirituais, a atualidade desses dons e também a evidência do falar em línguas estranhas. E no ponto 3, mantendo a chama pentecostal acesa. Para isso precisamos ter fidelidade às Escrituras e buscar os dons espirituais, que Paulo instrui, procurar com zelo os dons espirituais. Buscando esses dons, exercendo os dons, para que nós possamos ser realmente pentecostais de verdade, né? Pentecostais que creem no movimento pentecostal bíblico, não é inovações, movimento pentecostal que se iniciou em Atos 2. Amém? Nossa aula termina por aqui, mas eu espero você na semana que vem, na lição de número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Pensa numa lição top, ótima, você não pode perder,
de forma alguma. Deus te abençoe e até a próxima aula.